Oi, tudo bem com você? Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu venho contar para você quais métodos eu estou usando para poder aumentar as minhas notas na faculdade. Então, vamos lá. Bom, para quem não sabe, eu faço medicina veterinária, tanto que eu vim aqui com meu pijama cirúrgico. E eu não gosto muito da cor desse pijama cirúrgico. Eu tenho um rosa lindo, maravilhoso, que eu amo. Mas eu tive que comprar dessa cor mais escura porque nos estágios é mais fácil usar ele porque respinga sangue e não aparenta tanto no seu pijama cirúrgico. Já o rosa aparentava muito, aí eu ficava suja e tudo. Então eu prefiro uma cor mais escura para variar também, né, da cor, porque eu só usava o rosa, eu só tinha o rosa. Então, mas o motivo mesmo de eu comprar uma cor mais escura foi por conta da sujeira, que faz muita sujeira e aparenta bem menos. Bom, mas vamos para o primeiro método que eu uso, que melhorou muito as minhas notas, que foi gravar as aulas na faculdade. Tem muitos professores que não gostam que você grave a aula. A faculdade também tem muita restrição contra isso, porque infelizmente, tem muitos alunos que acabam divulgando as aulas dos professores e isso é muito ruim, porque divulga para outras pessoas de outras instituições e, gente, isso não é ético, isso não é legal. Mas eu gravo as aulas pra mim mesmo, eu não divulgo pra ninguém, não faço esse tipo de coisa, mas eu gravo porque eu realmente preciso muito, porque eu tenho muita distração, eu me distraio muito. Eu não falo que eu tenho TDAH porque eu não sei, eu nunca fiz exame pra isso, mas eu tenho muitas distrações na minha cabeça e eu acabo viajando muito durante a aula, então gravando as aulas eu posso e consigo anotar tudo o que o professor fala, inclusive quando o professor fala, gente, essa aqui vai cair na prova, então eu consigo ir lá anotar tudo direitinho. E outra coisa, eu acompanho junto com o slide. O professor, né, disponibiliza o slide, então eu consigo acompanhar a aula gravada, escutando no fone, junto com os slides que ele tem, então eu consigo ir anotando as partes principais também. Uma coisa que você pode fazer é imprimir, né, o slide e aí você ir anotando junto as coisas importantes que o professor disse naquele slide. Só o que eu faço? Eu não imprimo porque a impressão tá muito cara. Eu não consegui achar um lugar que a impressão é barata, né? Então eu acabo escrevendo todo o slide do professor até para memorizar na minha cabeça. Então eu escrevo todo o slide do professor e aí vou anotando as partes que ele falou durante a aula, quando eu tô escutando no fone, embaixo. Então, isso é muito importante para mim porque eu acabo fixando bastante o que o professor falou e aí quando eu não entendo alguma coisa que ele falou ou não entendo a explicação, eu volto e escrevo passo a passo o que ele falou, mas eu escrevo tudo mesmo que ele falou. Eu sei que isso acaba perdendo muito tempo, mas isso foi um método que eu usei que acabou aumentando muito as minhas notas, porque eu acabo lembrando tudo que o professor disse na sala de aula. Porque praticamente tudo que ele fala é o que vai cair na prova. E eu não sei se você tem professor assim, mas eu tenho. Tem professor que gosta que você fale e transcreva na prova praticamente tudo o que ele falou. Quando ele faz uma pergunta, como é o ciclo estral bovino, né, da vaca. Aí tem professor que gosta que você transcreva palavra por palavra que ele falou. Então isso é bom porque eu acabo memorizando, então eu consigo transcrever o que ele falou. E fazendo um resumo também, escrevendo, eu acabo memorizando muito mais do que só escutar ele falando, porque eu não gravo as aulas só para escutar. Eu tenho que transcrever tudo o que o professor fala. Então eu acabo memorizando com isso. Então ele falando aqui na minha cabeça já tá entrando e eu escrevendo tá entrando mais ainda. Enfim, eu já falei o primeiro método que eu usei e acabei falando o segundo método, né? Que o primeiro são gravar as aulas para você escutar e o segundo é você transcrever as aulas. Então você tem que gravar as aulas para poder escutar e o segundo escrever as partes importantes, ou no meu caso, transcrever tudo que o professor fala para o caderno, porque você acaba fixando na cabeça. E o terceiro método que eu comecei a usar é
alugar livros ou estudar pelos livros. Então, depois que você acaba de estudar o que o professor deu em sala de aula, é muito importante você alugar ou mesmo comprar livros. Eu comprei esse livro aqui que ele é muito bom. Então eu acabo marcando, tem até aqui uma conta que eu marquei, que eu coloquei aqui no meio, mas enfim, deixa eu tirar isso aqui. Mas enfim, é muito importante você ter um livro em suas mãos, porque como todos os professores falam, não adianta você só estudar o que ele dá em sala de aula, porque tem um mundo de estudo ainda atrás do que ele dá, né? Então você tem que ir atrás e buscar mais conhecimento, porque o que você vê em sala de aula, o que os professores falam é 30, 40% do que tem nos livros. Porque a aula é um espaço muito curto de tempo para ele poder dar tudo de um livro, né? Então é muito importante você pegar um conteúdo. Os professores falam sim no começo do semestre os livros que são mais importantes para você alugar na sua biblioteca ou se você quiser comprar. Então é importante você ter um livro, alugar e você consegue estudar aquele conteúdo. Isso foi uma das coisas que me ajudou muito, porque facilita na hora de você fixar. Só que é muito importante você estudar antes do que o professor falou, porque o que o professor dá em sala de aula é uma base. Infelizmente, eu não consigo ir para o livro direto antes de ter a aula do professor. Então, eu preciso da aula dele, preciso estudar, fixar na minha cabeça para poder facilitar na hora de eu ir para o livro. Porque, infelizmente, tem muito livro que tem uma linguagem muito técnica. Então, você precisa da explicação do professor para você poder entender depois e estudar no livro. Então, o livro é um complemento aí para sua carreira, não só para a faculdade, mas para sua carreira lá na frente. Se você quiser ser um excelente profissional, você precisa estudar pelos livros, gente. Não tem para onde correr, não tem para onde ir. Tem que estudar pelos livros. O quarto método que eu também uso e que eu consegui aumentar as minhas notas por ele foi ler sobre o conteúdo antes do professor dar aquela matéria. E claro que tem professor que não disponibiliza para você os slides antes. Infelizmente, eu tive uma professora que não fazia isso. Então, quando chegava e ela dava a matéria, eu ficava perdidinha, eu ficava doida. Então, foi uma das matérias que para mim foi muito difícil de passar. E também eu tive crise de ansiedade, larguei os estudos, aí foi mais difícil ainda para mim. Enfim, mas você lê pelo menos, não precisa, eu vou estudar os slides, não sei o que, não, só lê, dá uma passada, lê assim rápida, só para você ter um pouquinho de noção do que vai ter na aula. Então também é muito importante, se surgir alguma dúvida ali na hora, você, na hora que o professor estiver explicando, você absorver mais e ficar prestando mais atenção e também anotar alguma coisa que você queira ou que você lembrou de algum outro professor que falou sobre aquela matéria e você quer perguntar lá na hora. Aí você pode anotar ali no cantinho e conseguir falar pro professor. Então, ter uma base da matéria antes também, ler os slides antes da professora ou do professor da aula é bem importante, porque você consegue fixar ainda melhor o que o professor está falando. E o quinto método, mas não menos importante, é ler os resumos que você fizer. Se você fizer resumo à mão ou fizer resumo digitado também, que é mais rápido, às vezes eu faço resumo digitado quando a matéria é muito extensa e a prova tá chegando perto, eu digito, mas eu não gosto muito de digitar porque eu acabo não fixando muito bem. Mas uma coisa muito importante é ler e reler e reler e reler e reler os seus resumos várias e várias vezes antes da prova, porque você acaba fixando, é muito importante. Eu faço isso direto e isso foi uma das coisas que eu consegui até passar nas provas finais que eu fiquei. Para quem não sabe, eu fiquei de recuperação em 3 matérias e eu fiquei desesperada. Eu achei que eu não ia passar porque eu tava precisando de muita nota mesmo. Tinha matéria que eu precisava tirar 7 para poder passar, então foi muito importante ler e tudo, e reler, e reler, e reler, e eu consegui aumentar muito as minhas notas com isso. Eu sou muito grata a reler resumo. Então,
Leia, releia, releia. Eu sei que é cansativo, eu sei que a gente tem vontade de desistir, tem vontade de jogar tudo pro ar. Eu vou jogar isso aqui pro ar, vou jogar esse caderno aqui pro ar. Mas, gente, não tem o que fazer. Infelizmente, a gente vai estudar pra sempre, então a gente tem que adquirir um gosto pra poder estudar. Então, por isso que é muito importante a gente fazer o que a gente ama, estudar o que a gente ama. É claro que a gente não vai amar todas as matérias, mas tem que fazer um esforço, né? Porque a gente tá na faculdade aí para se formar e para ser um bom profissional. Então, ler resumo é importante, tenho que enfatizar isso, porque na hora você vai acabar lembrando. Muitas vezes eu lembrei exatamente o que estava escrito no que eu escrevi lá no resumo. E aí eu consegui tirar uma boa nota com isso daí. Mas enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Por favor, dê o like, porque isso me ajuda muito, muito, muito a crescer aqui nesse YouTube. Por favor, comente o que você quer mais ver aqui nesse canal, o que eu posso te ajudar. Eu espero ter muito te ajudado com esse vídeo, porque a minha intenção aqui nesse YouTube é ajudar você a crescer mais e mais e mais nos estudos e na sua vida pessoal, profissional. O que eu tiver que ajudar você, só mandar uma mensagem lá no meu Instagram ou aqui mesmo no YouTube que eu posso te ajudar, tá bom? Muito obrigada, um beijão pra você e até o próximo vídeo. Tchau!